eu tentei arrumar a câmera e eu acredito que caiu a nossa conexão. Não se assustem, eu penso que a conexão caiu, mas nós estamos de volta. Estou vendo que vocês estão retomando aí a nossa transmissão. Eu só gostaria que vocês me dessem um feedback de como que está a transmissão, como é que está a internet, o áudio e a imagem, por gentileza. Tá bom? Vamos lá, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Tendo passado por Anfípolis, cidade também importante da Grécia Antiga, e a Polônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Sempre que você vê esses protestos em todos os lugares do mundo, você vai ver que tem pessoas ali sérias que estão protestando por algo, mas uma grande maioria, pessoas que não sabem o que estão fazendo ali. Isso não é novo, tá bom? Isso é antigo. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Amém. Queridos, aí está o texto que nós lemos de Atos 17, que é o nosso texto de estudo hoje, diante da cidade de Tessalônica, a quem eu já falei para vocês um pouco sobre ela. E nós vemos aqui 3 coisas, vamos ver 3 coisas pelo menos, que são dignas da nossa observação no nosso estudo hoje. A primeira delas, o local onde o Paulo exerce o seu ministério para plantar a igreja, o espaço onde ele se dirige para se comunicar com essa cultura, para se comunicar com as pessoas. Há um local especial na cidade onde Paulo vai e procura este espaço para comunicar a mensagem do Evangelho. O texto diz que havia uma sinagoga dos judeus em Tessalônica. Diferente de Filipos, que não havia essa sinagoga, mas em Tessalônica tem. Quer dizer que a comunidade judaica em Tessalônica é muito grande. Eles têm ali uma sinagoga. E o Paulo procura a sinagoga para estabelecer um contato com essa cultura. E
A sinagoga, o que era uma sinagoga? Era um local de reunião dos judeus depois da destruição do templo de Jerusalém. Os judeus, sobretudo os judeus que viviam fora do espaço de Israel, eles procuraram construir um local para reunião, para adoração e, sobretudo, o estudo das Escrituras. E eles, como se dispersaram pelo mundo inteiro, aonde eles iam, eles construíam este espaço chamado de sinagoga. Eu estive na primeira sinagoga que teve no solo brasileiro, no Brasil, lá em Recife. Quando eu estive em Recife, fui conhecer a primeira sinagoga judaica em solo brasileiro. O local da reunião deles, eles se reúnem sempre com um espaço voltado para Jerusalém, e ali eles se mantêm a identidade judaica, cultuam a Deus e estudam profusamente as Escrituras, queridos. E o Paulo vai para lá, ele sabe que os judeus se reúnem no sábado, então o Paulo procura a sinagoga, e o interessante é que a sinagoga funciona até hoje, e sobretudo no mundo antigo, e a igreja cristã, ela extrai esse princípio da sinagoga, de que se você tem ali entre os judeus alguém capacitado para falar, você vai dar oportunidade para essa pessoa falar, expor a Bíblia, expor as Escrituras, comentar as Escrituras e trazer alguma lição para o auditório ali presente. E só nós, presbiterianos, que não temos muito esse costume. O ensino da Bíblia, a pregação, sempre recai sobre o pastor. Se a igreja tem algum pastor auxiliar, fica sob a responsabilidade dos auxiliares ou dos presbíteros. Mas no universo pentecostal, nas igrejas pentecostais, é comum fazer isto. Se tem um culto e chega alguém e eles sabem que essa pessoa é capacitada, ela tem condições de dar uma palavra, de ensinar algo, é aberto uma oportunidade para que essa pessoa faça uma exortação, dê um testemunho, leia as Escrituras. Quem já tem como origem alguma igreja pentecostal sabe do que eu estou falando. Nós, reformados, que temos muito esse pé atrás na nossa liturgia, de não conceder espaço no nosso culto para que as pessoas possam trazer algum ensinamento das Escrituras, tá bom? Mas as sinagogas tinham esse costume. E o Paulo se vale disto. Ele vai para Tessalônica e ele procura um meio de contato para se comunicar. E ele sabe que a sinagoga é este espaço. Por quê, queridos? Na missão do apóstolo Paulo está a incumbência de pregar o evangelho primeiramente para os judeus. O evangelho é uma boa nova de um judeu. E essa boa nova de um judeu primeiro foi anunciado aos judeus. Quando os judeus recusavam ouvir esta boa nova, o Paulo se dirigia aos gentios. Mas, em primeiro lugar, a estratégia dele era alcançar os judeus, comunicar esta verdade aos judeus. E Paulo era muito inteligente. Ele sabia que na sinagoga não era frequentada apenas pelos judeus. Os pagãos, sobretudo no mundo grego, procuravam a religião judaica, porque eles estavam certamente cansados de toda a religião pagã, de todo o vazio da literatura religiosa pagã. E eles foram persuadidos ao longo dos tempos ao conhecimento do Deus único e verdadeiro. Então eles começam a frequentar a sinagoga judaica, eles começam a estudar a Bíblia com os judeus, e o texto que nós lemos vai mostrar isto. Muitas mulheres importantes de Tessalônica, gregos piedosos, a linguagem de Atos dos Apóstolos chama esses estrangeiros que frequentavam a sinagoga para estudar a Bíblia, ora de pessoas tementes a Deus, ora de grego piedosos. A Bíblia fala do Cornélio, que era um homem temente a Deus.
Certamente o Cornélio, que era um centurião romano que vivia na cidade de Jope, ele frequentava a sinagoga. Contudo, ele não era um judeu, porque os estrangeiros não gostavam da ideia de terem que circuncidar-se para se tornar um judeu. Então eles ficavam nesse meio termo. Não era nem pagão e nem judeu. Eram pessoas tementes a Deus. Eles oravam, eles observavam alguns aspectos da lei judaica, eles davam esmolas, eles jejuavam, mas não eram judeus, não eram convertidos ao ritual judaico, porque se negavam, muitos deles se negavam a passar pelo rito da circuncisão. E Paulo sabe que a sinagoga era frequentada por essas pessoas. Então a estratégia dele era se aproximar para pregar o evangelho usando este método, ir para a sinagoga. E o texto que nós lemos de Atos 17, ele fala que Paulo fez isso por 3 sábados. 3 sábados seguidos, Paulo trabalhou com os judeus. E o método dele, nós sabemos que o local foi a sinagoga. Agora, o método da evangelização que Paulo usa durante essas 3 semanas, o texto sagrado diz para a gente. Versículo número 2 de Atos dos Apóstolos 17. Olha o que ele diz. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles. Este é o primeiro verbo usado por Lucas para descrever a ação missionária do apóstolo Paulo na sinagoga de Tessalônica, que era uma cidade, queridos, que tinha 200.000 habitantes. Tem muitos dos nossos irmãos que nasceram lá no norte do Paraná ou aqui em Santa Catarina, que até hoje a cidade deles não tem nem 100.000. Eu não vou falar o nome deles aqui, tá bom? Contudo, em Tessalônica havia 200.000 habitantes, uma cidade grande para o mundo antigo. E Paulo vai para lá, ele tem apenas a Bíblia. E durante o seu trabalho, Lucas diz que ele discutiu com os judeus. Essa palavra discutir tem algumas traduções que fala de arrazoou. Arrazoar e discutir vem de uma palavra grega dialogai, que é diálogo, traduzida como diálogo. Quer dizer, durante esses 3 sábados, o Paulo extraiu uma verdade das Escrituras e abriu a possibilidade do auditório, isto é, dos frequentadores da sinagoga, para que eles fizessem perguntas para o Paulo. Paulo expõe a Bíblia e diz o seguinte: agora eu vou abrir um período para perguntas. É igual que nós fazemos nas quintas-feiras quando nós estamos presentes lá no nosso espaço, nosso estudo bíblico. Você estabelece um diálogo com o seu público, para que elas possam fazer perguntas para ele. Esse é o primeiro verbo usado pelo Lucas durante a atividade missional de Paulo em Tessalônica. O segundo diz que o Paulo expôs e demonstrou. 2 verbos diferentes, expor e demonstrar. Expor é abrir. Lucas está dizendo que o Paulo abriu as Escrituras. E demonstrar é uma palavra grega de colocar lado a lado. Olha só, abre e coloca lado a lado. E o que ele coloca lado a lado? As promessas acerca de Jesus e o seu cumprimento. Tudo aquilo que de Gênesis a Malaquias falava sobre Jesus, sobre a promessa da vinda de Jesus, vocês sabem que toda a Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia desde o seu início está anunciando de que este menino haveria de vir ao mundo e ele iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria morder o seu calcanhar. Jesus é o centro da Bíblia. Portanto, Paulo está fazendo o quê? Paulo está expondo a promessa e o cumprimento, colocando lado a lado para que os judeus possam compreender, queridos.
de que Jesus é o Messias. Olha o que ele diz. Olha o que o Lucas diz aqui. Ele expõe e demonstra, Atos 17:3, ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo está expondo a Bíblia, comparando Bíblia com Bíblia, para mostrar que era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Por que, queridos? Os judeus não aceitavam a ideia de um Messias sofredor. Os judeus estavam esperando, eles estão esperando até hoje, um Messias guerreiro, um Messias conquistador. E não passa pela cabeça de um judeu a ideia de um Messias que sofre, de um Messias que não tem aonde reclinar a sua cabeça, que um Messias que é traído, rejeitado, ultrajado, morre a pior morte de um ser humano, a morte de cruz, e muito menos que ele ressuscitasse. Então Paulo faz o quê? O Paulo coloca as escrituras lado a lado para mostrar que era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Você imagina ter uma aula dessa com Paulo por 3 sábados do Antigo Testamento, Paulo mostrando para nós que era necessário que Jesus Cristo morresse. Foi o que Jesus Cristo fez, queridos. Talvez vocês devem se lembrar, depois da sua ressurreição, com os 2 discípulos de Emaús. Eles saíram de Jerusalém, estavam retornando à sua aldeia em Emaús, e eles estão tristes por causa da morte de Jesus. Então Jesus passa a caminhar com eles e lhes faz a pergunta: por que vocês estão tristes enquanto caminham? E eles dizem: olhem, você é viajante, você não sabe o que aconteceu neste final de semana aqui em Jerusalém, de que aquele que nós esperávamos, que era a redenção de Israel, ele morreu. Então Jesus passa a fazer o que com esses 2 homens? Ele passa a demonstrar, a partir das escrituras sagradas, do tempo deles, que era o Antigo Testamento, dividida entre a lei, os profetas e os livros de sabedoria, essas 3 divisões da Bíblia hebraica. Jesus está demonstrando que era necessário que ele morresse, mas que ressuscitasse dentre os mortos. Quando eles chegam na casa deles em Emaús, 11 quilômetros de distância, eles convidam esse viajante misterioso para entrar e comer com eles, cumprindo um ritual do Oriente Médio da hospitalidade. E Jesus entra na casa e na hora de comer, Jesus pega o pão e ele dá graças. Não é o anfitrião que faz isso, é Jesus. E quando ele dá graças, os olhos deles, Jesus desaparece dos olhos deles e eles entendem que eles estão diante de Jesus. E um diz para o outro assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Então, queridos, o que Paulo está fazendo aqui é expor a Bíblia para que, de alguma maneira, o Espírito Santo possa trabalhar no coração de algum judeu para que eles pudessem contemplar Cristo na Bíblia. Porque a Bíblia sem Jesus Cristo é um livro terrível. Mas glórias é vinda sobre a igreja, quando a igreja contempla Cristo, desde as primeiras páginas até as últimas páginas das Escrituras. Tá bom? Ok? E por último, o último verbo que Lucas usa para descrever a atividade missionária do Paulo é este. Versículo de número 3. Paulo dizia, olha só: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo.
Paulo não apenas discutiu, arrazoou, expôs, demonstrou, mas ele também anunciou, ele proclamou. Este verbo anunciar, no grego, é proclamar que Jesus é o Cristo. Certamente ele falou sobre a vida de Jesus, dos milagres de Jesus, ele falou da pregação de Jesus, ele falou da morte e da ressurreição de Jesus. Ele junta o Jesus histórico e diz o seguinte: este aqui é o Messias. Tá bom? Esses são os 4 verbos que demonstram a atividade missionária do apóstolo Paulo na sinagoga de Tessalônica. E isto, queridos, é relevante para nós. Porque a igreja, ela tem a missão de pregar e de ensinar as Escrituras. A igreja não apela para o misticismo. A igreja não apela, queridos, para ganhar membros, para entretenimento. A igreja não apela para outros métodos que não sejam estes que foram trilhados pelo apóstolo. A atividade da igreja, a pregação da igreja, aqui nós vemos que ela é bíblica e ela visa o intelecto, ela visa a mente humana e criar raízes profundas na mente humana. O Lucas vai afirmar que Paulo fez isso por 3 sábados, enquanto ele tinha como alvo os judeus de Tessalônica. Tá bom? Esse era o método dele. A pregação, o ensino das Escrituras. E, queridos, eu penso que nós não temos muito o que inventar. Não há evangelho sem o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não há cristianismo sem a morte expiatória de Cristo. E, igualmente, a ressurreição é o anúncio da vitória de Jesus. A ressurreição é a declaração de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Então, desde o primórdio, a igreja prega sobre isto. E nós percebemos que o nosso cristianismo está tendo muitas dificuldades porque nós vemos com muita ressalva pregações sobre o Evangelho. Eu me lembro de ler a biografia do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Aliás, eu estava com a minha esposa instantes atrás, vendo um vídeo de um rapaz aqui de Santa Catarina, um teólogo catarinense, que é alemão. Ele postou um vídeo no YouTube ensinando a pronúncia correta do nome Bonhoeffer. Eu disse, piorou. Eu sempre falei errado e vou continuar falando errado ainda, porque eu não consigo dobrar a língua para falar como os alemães. Mas o Bonhoeffer, quando esteve nos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, ele frequentou as igrejas protestantes nos Estados Unidos. E na sua biografia, o biógrafo afirma que, em correspondência com o seu cunhado, ele dizia o seguinte, de que ele ouviu tudo o que você pode imaginar sobre as pregações nos Estados Unidos. Olha o que ele diz. Em Nova York, pregam a respeito de quase tudo. Há uma única coisa não anunciada, ou anunciada tão raramente, que eu ainda não fui capaz de ouvir. 2 pontos. O Evangelho de Jesus Cristo. A cruz, o pecado e o perdão, a morte e a vida. E ele continua dizendo, não é possível esperar frutos de um lugar onde a palavra não tem sido pregada. E ele faz um comentário sobre uma igreja presbiteriana de Nova York, a primeira igreja presbiteriana de Nova York, que era frequentada pelos Rockefeller. Ele diz que aquilo era mais um centro social.
mas não era uma igreja. Por quê? Porque ele não ouvia o evangelho ser pregado ali. João Calvino, reformador da igreja, dizia que uma das marcas de uma verdadeira igreja é a administração dos sacramentos corretamente, a disciplina da igreja sendo executada e a pregação do evangelho, queridos. O que nós queremos quando nós estamos plantando a nossa igreja aqui em Balneário Camboriú? Como eu disse no início, vocês estão fazendo parte de um projeto grandioso, plantar uma nova igreja. E o que nós estamos querendo? Nós queremos que haja frutos a partir deste nosso projeto, de que a nossa igreja cresça de forma saudável e que ela plante novas igrejas, que esse é o meu maior sonho, de que a nossa igreja possa se empenhar em plantar novas igrejas presbiterianas independentes no Vale do Itajaí, em cidades, queridas, que não tem a nossa presença lá. Mas isso, queridos, será possível se houver uma semeadura do Evangelho. Semear o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Sobre as pregações modernas, eu vi um meme esses dias de um pastor no Rio de Janeiro que ele dizia o seguinte: sobre as pregações de hoje, eu sou igual a Maria quando esteve no túmulo de Jesus e o anjo perguntou para ela: cadê o seu Senhor? Olha o que a Maria respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. O meme dizia isso, que é tão pouca pregação sobre Cristo, que é como a Maria, que diz o seguinte: levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. É triste, queridos, porque se os nossos púlpitos não pregam Cristo, nós vamos pregar outras coisas. Nós vamos pregar mensagens de autoajuda. E o que é terrível em mensagens de autoajuda é porque elas acreditam no potencial humano. E eu me lembrei agora da frase célebre do hino da Reforma, Castelo Forte, que diz: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Em uma igreja onde Cristo não é pregado, Cristo é pequeno. E se Cristo é pequeno, o homem é grande ali dentro. Se Cristo é pequeno, naturalmente o homem será grande. Por isso que nós queremos que o nosso púlpito seja um púlpito cristocêntrico, seja um púlpito onde Jesus Cristo seja anunciado, e o nosso lema é esse. Eu me lembrei agora de um lema das igrejas presbiterianas da Escócia, que os presbitérios colocavam uma gravura nos púlpitos, onde só o pastor via aquilo. Estava escrita a seguinte frase no púlpito ali. Quando o pastor chegava para pregar, obrigatoriamente ele lia aquela frase, que é um texto do Evangelho de João, capítulo 12, em que os gregos pedem para Filipe o seguinte: Filipe, nós queremos ver Jesus. Então, o pastor escocês, quando ele ia pregar, ele se deparava com esse versículo: nós queremos ver Jesus. Ali estava uma congregação, grande ou pequena, que saiu das suas casas e foi para um espaço de adoração, não para ouvir testemunhos sobre o pregador, não para ouvir mensagens sobre 7 coisas que você pode fazer por si mesmo. Mas nós viemos aqui para ver Jesus. Qual é a reação da atividade
missional de Paulo em Tessalônica. Vamos ver comigo? Versículo de número 4, queridos. O texto diz: alguns deles foram persuadidos. Olha só que bonito. Convencidos no grego. Alguns judeus foram convencidos de que Jesus é o Cristo, de que Jesus era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Alguns judeus foram convencidos de que a cruz não foi um acidente de percurso, mas que ela estava nos planos eternos de Deus. Quem mais? E se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes, mulheres ricas, ilustres. Essas pessoas se converteram. Essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Houve conversões verdadeiras em Tessalônica. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, e nós vamos explorar um pouco o que Paulo fala sobre esta igreja. Porque nós temos duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, que é 1 e 2 Tessalonicenses, e nós podemos ter uma ideia do que foi esta igreja. Qual foi o impacto do Evangelho na vida desta igreja. O que o Evangelho é capaz de fazer com um grupo de pessoas que escutam esta mensagem no poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo com a palavra de Deus, o que ela é capaz de produzir no coração dessas pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que o texto sagrado diz. Acharam, queridos? Eu vou dar um tempo aí para vocês acharem, enquanto isso eu vou tomar um pouquinho de água, tá bom? E cumprimento você que chegou agora. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos estudando, como estamos fazendo há um ano e pouco, o livro de Atos dos Apóstolos, e estamos no capítulo 17, sobre a atuação do Paulo para plantar uma igreja na cidade de Tessalônica, lá na Grécia. A plantação de igrejas é um método eficaz para o cumprimento da grande comissão que Jesus Cristo deu para nós. O que é esta grande comissão? Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá bom? Esta é a grande comissão. A igreja existe, entre outros fatores, para isto, para fazer discípulos. Não para fazer frequentadores de igrejas, mas fazer discípulos de Jesus. E a igreja existe para integrar essas pessoas à comunidade trinitária, através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja de Jesus Cristo existe para ensinar às pessoas tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente. É para isto, queridos. Dentre outras coisas, uma delas é esta questão tríplice que eu acabei de falar para vocês. E plantar igrejas, começar igrejas onde não há igrejas, é uma das formas eficazes de obedecer a este mandamento de Jesus. Paulo prega em Tessalônica e olha o que ele diz sobre os tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. É uma igreja que ele olha e diz: eu agradeço ao Senhor, eu louvo o Senhor por esta igreja. Como é bom quando um pastor pode fazer isto. Fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar,
lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. E aí Paulo vai falar das virtudes do cristianismo, que são 3. Se alguém perguntar para vocês quais são as virtudes centrais do cristianismo, você pode falar que são essas 3. Olha só. Da operosidade da fé. A primeira virtude aqui é a fé. E é uma fé que opera. Eu me lembrei da frase de John Wesley. Ele dizia para os seus seguidores: você tem a fé, tem a graça, tem os dons, mostra-me os frutos. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Paulo diz aqui de uma fé que opera, a operosidade da fé. Segunda virtude, dedicação do amor. Fé e amor. Amor é a segunda virtude do cristão. Aqui, no texto de Tessalônica, pode ser que o amor venha em primeiro, mas aqui o Paulo fala do amor em segundo lugar. E ele está dizendo da dedicação do amor. E de fato e de verdade, queridos, o amor exige dedicação. O velho C.S. Lewis já dizia que se você não quiser se dedicar e sofrer, não ame nada e ninguém. Porque à medida em que você amar, o amor vai exigir sofrimento e dedicação de você. Hoje à tarde, enquanto eu lia a Bíblia, eu pensei, certamente Paulo estava falando deste homem que hospedou ele na sua casa de Tessalônica e que teve que pagar uma fiança para impedir que Paulo fosse preso em Tessalônica. Jason. É um amor que se dedica. Amor que doa, que se entrega até as últimas consequências. Porque a partir de Jesus Cristo, queridos, amor não é algo, não é sentimento e não é algo teórico. John Stott, o pregador inglês, dizia que se você quiser conhecer o que é amor, não vá a dicionários para tentar captar proposições. Não. Se você quiser conhecer o que é amor, olhe para a cruz de Cristo. Ali está a expressão de amor. E o que é amor? Amor é entregar-se, doar-se. Em terceiro, firmeza da esperança. A ideia da esperança aqui é de perseverar. É uma perseverança firme. E essa esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, elas evidenciavam essas virtudes centrais do cristianismo. A fé, o amor e a esperança. Segundo lugar, queridos, olha o que ele diz. Versículo de número 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Ele fala da eleição, os decretos eternos de Deus. Me parece que o Paulo era calvinista. Ele usa muito esse verbo, escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Paulo está dizendo o seguinte: a evidência de que vocês foram eleitos por Deus é que o evangelho, quando chegou a vocês, não chegou apenas em palavra, mas olha só, mas também em poder no Espírito Santo. A palavra e o Espírito, estes que têm uma união que é impossível de ser rompida, a palavra e o Espírito.
se manifestou em Tessalônica. E quando a palavra e o Espírito se manifestam, realizam grandes coisas. Lembre-se, tudo que Deus faz, Ele o faz através da sua palavra e do Espírito. Ele fez isto lá na criação. E Ele continua fazendo isto hoje na vida da igreja. Palavra e o Espírito. Não podemos tentar separar aquilo que Deus uniu. Porque há uns que enfatizam o Espírito em detrimento da palavra, e outros que enfatizam a palavra em detrimento do Espírito. Nós queremos os dois, juntos. E em plena convicção. Eles tiveram uma plena convicção da verdade do cristianismo. Então, a eleição era uma evidência por causa do poder da palavra de Deus no Espírito Santo na vida dos irmãos de Tessalônica. A outra questão, queridos, versículo de número 6 do capítulo 1 de Tessalonicenses. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha só, em pouco tempo esta igreja se tornou imitadora. Eles entraram na trilha do discipulado. Decidiram seguir a Jesus. Tiveram Jesus e o apóstolo Paulo como seus mestres. E o Paulo elogia dizendo que eles se tornaram imitadores deles. Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha só. Eles imitaram Paulo e Jesus, recebendo a palavra com muita alegria. E essa alegria é uma alegria que vem do Espírito Santo. E não é uma alegria superficial. Não é como a canção que cantamos, não é porque tudo nos vai bem. Muito pelo contrário. Em meio a sofrimentos, manifestou-se uma alegria nos Tessalonicenses. E isto é imitação do apóstolo e de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo padeceu tribulações e aflições. E nunca houve uma reclamação nos seus lábios. Muito pelo contrário, em meio a todo o seu sofrimento, Jesus dizia: Pai, glorifica o teu nome. Há um tipo de sofrimento que não traz alegria, queridos. Há um tipo de provação e de disciplina que não traz alegria. E são geralmente provocadas pelo pecado. Agora, há um sofrimento em que o cristão experimenta, que é o sofrimento do discipulado, de seguir a Jesus, que ele vem acompanhado de alegria. E aqui está. E você vai notar isso no Novo Testamento. Se você se dedicar a ler o Novo Testamento, você vai ver que várias vezes a palavra alegria vem junto com sofrimento, sobretudo nas cartas do Paulo. O livro da Bíblia, do Novo Testamento, que mais fala sobre sofrimento proporcionalmente é o livro de 1 Pedro. Você vai notar várias vezes alegria junto com sofrimento lá. Aqueles que sofrem por Cristo experimentam uma alegria que só Cristo tem para dar. Vamos correr, que o tempo está terminando. Versículo de número 7. Essa conversão, este impacto missionário do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho em Tessalônica, fez com que os eleitos fossem transformados. E essas pessoas, a vida deles reverberou, houve ressonâncias
para fora da cidade. Olha o que Paulo diz no versículo 7. Eu vou ler do 7 até o 10, tá bom? Nós precisamos correr porque o tempo está terminando. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você imagina a nossa igreja aqui em Balneário Camboriú servir de modelo futuramente daquilo que Deus vai fazer conosco, está fazendo em nós? Olha o que Paulo diz. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, olha só o que Paulo diz, uma conversão. O que é uma conversão para o apóstolo Paulo? É deixar os ídolos. Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma conversão de impacto é aquela em que o convertido abandona os seus ídolos, serve a Deus. Antigamente ele servia a si mesmo, mas ele agora serve a Deus. E ele se alegra em servir a Deus. E essa pessoa tem uma nova esperança. Ela abandona todas as esperanças transitórias desta vida, frágeis, e tem uma esperança firme, a volta do Filho de Deus. Voltamos a Atos 17. Vamos concluir. A reação é conversão. E uma conversão que promove impacto. Porém, há uma outra reação, queridos. É uma reação contrária. Versículo número 5 de Atos 17. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. É aquilo, uma multidão está protestando e muitos ali não sabem por que eles estão ali. Isso não é de hoje, tá bom? E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Quer dizer, foram atrás do Paulo e do Silas, não encontraram o homem que hospedava o Paulo e o Silas, que é esse Jasson. E fizeram duas acusações contra Paulo e Silas. A primeira delas é que eles estavam promovendo tumulto em todo o mundo. Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Esta é a primeira acusação, de que os apóstolos estão promovendo tumulto no mundo inteiro. Algumas traduções da Bíblia diz estes que têm transtornado o mundo, colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. É uma acusação leviana, falsa, e de que desde sempre a igreja convive com isso, do fato de ser caluniada. Mas não é o evangelho que coloca o mundo de cabeça para baixo. O mundo já está de cabeça para baixo desde Adão e Eva. O evangelho veio para colocar o mundo no lugar certo.
E este nosso mundo está transtornado por causa do pecado. E por causa do pecado ele acha tão estranho o mundo do reino de Deus, o mundo de Jesus. A segunda acusação contra os apóstolos, que é uma acusação mais séria. Olha só. Todos estes agem contra os decretos de César, contra os decretos do imperador, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Aqui os apóstolos estavam sendo acusados de sedição. Os apóstolos estavam sendo acusados de uma revolução. É uma acusação séria. Eles poderiam ser condenados à morte. No mundo antigo, era normativo que os cidadãos do Império Romano declarassem que César era o Senhor. Entretanto, a igreja primitiva não aceitava este absoluto. Ela declarava que Jesus, Cristo, era o Senhor. E de fato, Jesus Cristo é o rei. Mas ele é um rei de um reino completamente diferente do reino de César. Lembrem-se, vocês se lembram do Pilatos, quando ele foi interrogar Jesus? Ele perguntou para Jesus, você é rei? Isto é, você é um rei de um reino como o meu? Em que eu faço parte como governador? E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não tem as categorias deste mundo, os fundamentos deste mundo. E nós, queridos, somos embaixadores deste reino, aqui, neste reino de Césares, em que nós vivemos. Mas é um reino completamente, o nosso reino é completamente espiritual. Os valores são distintos. Por isso que é tão estranho cristãos, adeptos de absolutos. Porque o nosso único absoluto é o cristianismo, o reino de Deus. E não as ideologias, nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Somos embaixadores de um outro reino, completamente distinto. Agora, nós não sofremos perseguições ao declararmos que os Césares deste mundo não são o Senhor. Mas pode chegar um momento em que a igreja sofrerá perseguições. E esta palavra é muito forte. Jesus é Senhor, Jesus é Rei. Porque ela vai provocar os reinos deste mundo. E lembre-se, os cristãos, depois de Paulo, não muito tempo depois disso aqui que nós estamos lendo, foram jogados para serem comidos de feras, para serem queimados vivos, dilacerados, por causa desta afirmação. César é Senhor? A igreja dizia, de jeito nenhum. Jesus Cristo é Senhor. Agora que fique muito claro, ele é rei de um reino espiritual. E ele está reinando. E em breve, ele vai trazer ao mundo a realidade completa do seu reino. E nós estamos aqui, queridos, o Eugene Peterson, que diz isto, como embaixadores subversivos deste reino.
por debaixo dos panos nós estamos trabalhando. E estes reinos não estão nem percebendo de que nós estamos sabotando o reino deles. Quando a igreja ama, tem esperança no reino vindouro, tem uma fé operante no mundo, ela está sendo subversiva, está desafiando os reinos desta era e aguardando a manifestação completa do reino de Deus. Nós temos apenas um rei e nos curvamos apenas diante dele. E não aceitamos que outros reis digam para nós que nós devemos ser leais a eles. Não. Lealdade absoluta apenas ao Rei Jesus. Obedecemos às leis humanas. Nós não somos revolucionários. Você não vai ver no Novo Testamento Paulo agitando nenhum tipo de revolução contra o cruel e opressivo Império Romano. Ele diz que a igreja deve obedecer às autoridades. Mas a nossa lealdade absoluta apenas ao Rei Jesus. Somos embaixadores desse reino. Tá bom? Para terminar, versículo 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Claro, eles estão dizendo que existe um novo rei, que não é o César, é Jesus. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. Quer dizer, esse Jasson teve que pagar um calção. Deixou um cheque calção perante as autoridades de Tessalônica para tirar Paulo de lá. E quando você lê a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ele vai dizer sobre isso, que Satanás impediu que ele retornasse à igreja de Tessalônica, por causa deste incidente em que o Jasson ficou obrigado a retirar Paulo e Silas da cidade e não permitir que eles retornassem novamente para manter a ordem e a paz coletiva. Queridos, para terminar, eu fiquei pensando muito nisso hoje, de que Paulo fundou esta igreja com muitas dificuldades, debaixo de muita tribulação, de muito sofrimento. E ele nutriu um carinho muito enorme por esses irmãos. Ele conta sobre isso, sobre o relacionamento dele com esta igreja na primeira carta aos Tessalonicenses e fala que ele foi como um pai para eles. Ele ficou pouco tempo ali, ele não pôde retornar. Era a prática do apóstolo Paulo visitar as igrejas que ele plantava. E essa igreja se desenvolveu tanto, como o texto que eu li em 1 Tessalonicenses para vocês. Se tornou um modelo para as outras igrejas. Uma igreja viva, de um amor que se entrega, de uma fé operante, de uma perseverança em Jesus. E ela não teve o apóstolo Paulo por muito tempo entre ela. E o Espírito Santo hoje me confortou de que as tribulações, em vez de impedir o crescimento da igreja, pode favorecer. Tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, a impossibilidade de se reunir, os nossos trabalhos que foram, de certa forma, rompidos, a falta de contato uns com os outros, as dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando. Isto
pode servir não para a destruição da nossa igreja e do nosso projeto, mas pode servir para o crescimento e o desenvolvimento ainda maior da nossa igreja. Porque me parece que nos ambientes de muita fraqueza, Deus escolhe depositar ali o seu poder e abençoar e fazer prosperar. Amém? Eu não sei se eu apertei algum botão aqui que desabilitou as notificações, mas eu não estou conseguindo ver nada do que vocês estão escrevendo, se porventura alguém está escrevendo alguma coisa. Mas nós vamos encerrar, queridos. Nosso tempo já se esgotou, nós vamos encerrar, eu quero orar, e que essa palavra hoje frutifique dentro de nós, o Evangelho de Jesus Cristo, a necessidade do Evangelho, o apelo à mente e ao coração, a resposta ao Evangelho e esta verdade de que, mesmo diante das maiores dificuldades, Deus pode abençoar as nossas igrejas, tá bom? Deus pode abençoar o nosso presbitério. Deus pode abençoar as igrejas presbiterianas aqui de Santa Catarina e de todo o Brasil, as nossas IPIs aqui do sul do nosso país, tá bom, queridos? Oi. Tchau. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, porque sabemos, ó Deus, que aquilo que tu fizeste no passado, tu podes fazer no presente. E de como o Senhor, de uma forma extraordinária, usou de maneira tão simples para fincar a tua bandeira em Tessalônica. O Senhor pode fazer aqui em Balneário Camboriú, em Itajaí, em Blumenau, em Brusque, em Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina. Fazer crescer as nossas igrejas, ó Deus, de tal forma que elas se tornem, ó Deus, modelos para outras igrejas. Senhor, no meio desta pandemia, nós estamos tendo dias tão difíceis, mas isso não impede o teu poder de abençoar o teu povo. Nós oramos pela bênção do Senhor sobre as nossas igrejas, sobre o teu povo, Senhor, sobre o rebanho que o Senhor comprou com o teu próprio sangue na cruz do Calvário. Oramos neste dia, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre o nosso país. Oramos, ó Pai, pelas nossas autoridades. Oh, meu Deus, nós oramos pelo presidente da República, oramos pelos ministros, em especial o ministro da Economia e o ministro da Saúde, Senhor. Oramos pelos deputados, pelos senadores, oramos pelos governadores, ó Deus, especialmente o governador Moisés aqui do nosso estado. Oramos pela cidade de Balneário Camboriú, pelo prefeito da nossa cidade. Pedimos a tua bênção sobre ele, sobre os vereadores, sobre o comércio da nossa cidade, Senhor, sobre os empresários. Senhor, conserve o emprego deste povo, ó Deus, da construção civil, do comércio, os profissionais liberais, os pequenos empresários, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os vendedores da nossa igreja, os que são assalariados, os aposentados. Oramos pela economia do nosso país, ó Deus. Pedimos a tua bênção sobre esta área, Senhor, tão combalida, tão sofrida, e que diante, ó Deus, desta pandemia, tem sofrido mais ainda. Senhor, nós pedimos sobre aqueles que estão internados, sobre aqueles que estão, ó Deus, nas UTIs dos nossos hospitais, que eles sejam curados pelo Senhor. Senhor, nós oramos também pela diminuição do contágio deste vírus em todo o nosso território, Senhor. Abençoa-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo nós voltamos a nos encontrar nesta plataforma às 19h30, e eu convido você e a sua família para que juntos nós possamos adorar ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite e que
a graça preciosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.